bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Meu nome é Denilson, eu sou o apresentador e o administrador desse canal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje às 19 horas e 15 minutos nós teremos a nossa live ao vivo. Isso aqui é um vídeo gravado para todos vocês, né? Eu gravei esse vídeo e eu vou ler para todos vocês aqui, né? Nós vamos fazer uma leitura para mostrar para vocês, para todos vocês, o que tem acontecido hoje na Terra, e muita gente não estão dando a devida atenção aos fenômenos que estão acontecendo, ou as pessoas não querem correr para o nome da salvação, cujo nome nós chamamos de Yahushua. A gente sempre explica para todos vocês que estão pela primeira vez nos assistindo que o nome do Messias que entregou-se no madeiro chama-se Yahushua. E esse nome foi trocado pelos gregos primeiros por Jesus e depois pelos romanos para Jesus. Então Jesus era grego e Jesus romano. E aí o que aconteceu? Como os europeus catequizaram aqui, né, as Américas, que eles chamam de Américas, tanto é que Cristóvão Colombo, isso aqui foi dado em nome de Américo Vespúcio, eles trouxeram a tradução, né, dos manuscritos do país chamado Israel. Eles traduziram e fizeram segundo a sua língua e introduziram aqui no país com o nome de Jesus. E está até hoje, desde 22 de abril de 1500, esse suposto descobrimento do Brasil pelos portugueses, e trazendo então a Bíblia dos europeus para catequizar o povo que aqui residia. E junto com eles trouxeram a Bíblia já denominada aí, né, a Peshitta, e depois traduzida aí para a Bíblia, né, deram esse nome para os manuscritos sagrados. Bom, pessoal, aqui está aí, ó, o livro de Tomé, Apocalipse de Tomé. Esses livros apócrifos, eles foram retirados segundo informações, né, dos concílios da Igreja Católica Romana, porque eles não eram inspirados, ou muitos não estavam no cânon, alegando que esses 66 livros que foram colocados da Bíblia para os evangélicos, e, se eu não me engano, 6 livros a mais para a Bíblia dos católicos, excluindo muitos livros, inclusive esse livro aqui é muito bom, ele tem poucas páginas e ele fala sobre a escatologia. Escatologia, escato, vem do grego, tá, pessoal? Os tratados, fim dos tempos, o que vai acontecer nos fins dos tempos? E só você é que não está percebendo que o mundo está diferente. As coisas estão muito diferentes. Olha só o que diz esse apócrifo. Lá em cima, lá, o Apocalipse de Tomé. Tá vendo lá? Então, quando ele disse essas coisas, Pedro voltou a si. Deixa eu me diminuir aqui para poder ficar. Vocês leem junto comigo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. A letra não consigo aumentar. Então vamos ler assim mesmo. Aí diz assim: ouve, Tomé. Isso o Salvador, depois de ressurreto, falou para Tomé essas palavras. Ouça, Tomé, olha aí, ó. Pois eu sou o Filho de Deus Pai, eu sou o Pai de todos os espíritos. Isso porque Yahushua diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê meu Pai, e quem vê meu Pai, vê a mim. Deus não é a mesma coisa de Jesus. Tu vê que a diferença, Deus e Pai são duas pessoas diferentes. Agora, Yahu e Yahushua é uma coisa só. Então ele está dizendo que ele era as três pessoas numa pessoa só. Que não existe esse lance de trindade, né? A trindade ela foi inventada no concílio de Nicéia, no ano de 325, a ideia da trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, havendo três deuses distintos, foi colocando Jesus, que o nome dele é Yahushua, como Deus, e ele não é Deus, tá, pessoal? Aí que você tem que entender
essas coisas. Ele não é Deus. Ele foi o primeiro homem criado antes de Adão, que veio, né? Ele não tinha corpo. No que chama-se Velho Testamento, ele não tinha corpo. E ele fez uma promessa para Adão, que depois de 5 dias e meio, ele viria, no ano de 5.500, e estaria entre nós e morreria em favor de muitos, e principalmente para perdoar o pecado de Adão. E depois desses 5.500, eles esperaram mais o 6º dia da criação, 6.000 anos. Em que ano você acha que nós estamos? 2025? E se eu falar para você que nós não estamos no ano de 2025, você vai acreditar no que eu estou te falando? Pois é só você pegar e pesquisar, tá aí na sua mão, um celular que você pode pesquisar, que os judeus estão no ano de 5.700, eles estão no ano de 785, se eu não me engano, eles estão no ano de 5.785, só que no calendário enoquiano, o calendário luno-solar, nós estamos no ano de 5.995, gente, restando apenas 5 anos para inteirar o ano 6.000. E ao inteirar o ano 6.000, existe uma profecia para esse 6º milênio, que é a volta. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E ele prometeu voltar, e os sinais da sua volta estariam conosco. Lá no livro de Apocalipse vem falando de muitos sinais. Um desses sinais é o que está acontecendo hoje na cidade de Mianmar. Vocês estão vendo sobre o terremoto aí, 7.7 na escala Richter. E esse terremoto já matou muita gente, já levou muita gente. Mas vamos lá, vamos à leitura, porque hoje, 19 horas, vamos falar mais sobre esse terremoto e falar sobre os sinais que estão acontecendo. Aí, nesse livro de Apocalipse de Tomé, diz o seguinte, ó, quando ele disse essas coisas, ele, Pedro, voltou a si. Ouve, Tomé, pois eu sou o Filho de Deus Pai, eu sou o Pai de todos os espíritos. Ouve a mim os sinais que estarão no fim desse mundo. Presta atenção. Quando o fim do mundo será completado antes que os meus eleitos saiam dele. Então, os eleitos são aqueles que estão se despertando agora no final. Estão conhecendo o nome verdadeiro, porque o nome do Salvador não é Jesus, gente. Você me perdoe, você que é evangélico, você que é católico. Eu fui evangélico, eu fui católico durante muito tempo, eu fui pastor da Universal, né, durante 14 anos, não são 10 dias nem 20 dias, são 14 anos, mais 10 anos como obreiro, quer dizer, são 24 anos dedicado a essa religião, e descobri que o nome do Salvador nunca foi Jesus. E esse nome Jesus é um nome inventado pela Igreja Católica Apostólica Romana, retirada também dos gregos, que foram os gregos que traduziram o hebraico arcaico. E que o hebraico arcaico é a língua falada aqui no Brasil pelos Tupi-Guarani. Tupi e Guarani, os índios, os indígenas, né, os que chamam de indígenas, eles não são indígenas, eles são nativos, eles são pessoas que são nativas da terra. Então, esse hebraico que se fala hoje lá em Israel é o Yiddish, é uma língua indo-europeia. Obviamente, todas essas traduções que houve nesse hebraico, acreditando você ou não, você vai ter que pesquisar para isso, era uma língua que tentava se comunicar com o verdadeiro hebraico, o hebraico arcaico. Inclusive, o próprio Salvador, ele não falava, né, ele não falava o hebraico, ele falava a língua aramaica, que no aramaico quer dizer Yahushua. Shua quer dizer louvor, adoração e salvação. No hebraico é Yahusha. Yahusha. Shá é salvação. Ok? Então, em 19 horas a gente dá mais detalhes sobre isso. Vamos ler essa passagem aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Então, pois Tomé, ele está dizendo para Tomé, os sinais que estarão no fim deste mundo.
E quais são os sinais que estarão acontecendo no fim desse mundo? Vamos ver os sinais? Então ele diz assim, ó, é igual o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, fala sobre o grande terremoto, o maior terremoto que já teve na Terra. É bom a gente se preparar, porque a Terra, ela está como uma casca de uva, ela está se partindo. O que eles chamam daquelas placas tectônicas, elas estão se partindo. Só para você ter uma noção, desde quando eu era criança, eu nunca ouvi falar que no Brasil tinha terremoto. E hoje, há poucos dias, ou há poucas semanas, houve um tremor de terra em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, em Itaboraí também. Teve também, se eu não me engano, há pouco tempo, um tremor em São Paulo. São Paulo, aqui no Brasil. Teve também um tremor lá no Pará. O que eu quero dizer para você? Que toda a Terra, haverá um terremoto que não vai devastar todo mundo, tá, pessoal? Ele vai destruir muita coisa na Terra. Mas com o avanço tecnológico que nós temos hoje, né, as cidades vão ser construídas em meses, tá, pessoal? Tudo que está aí destruído, a tecnologia é tão grande, inclusive já tem tecnologia na China, que constrói prédios em dias, né? Eles vão reconstruir tudo, mas esse grande terremoto irá abalar terra, céu e mar. Esse grande terremoto vai gerar um novo continente. É isso que eu estou te falando, ele vai gerar um novo continente na Terra. Ou seja, ele vai mudar a geografia da Terra, esse grande terremoto descrito no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Olha aí, ó. Digo-vos abertamente, o que agora está prestes a acontecer aos homens. Presta atenção nisso aqui, hein, pessoal. Aos príncipes dos anjos, que não sabem quando acontecerão esses fatos, pois estão agora escondidos dele. Então, o Messias falou para Tomé, ó, que nem a gente está avisando, né? Está comentando aqui, ó, vai acontecer algo brutal. E ele disse sobre os sinais. E esses sinais é que a gente tem que estar atento, ó, tem que estar de olho nesses sinais. Olha, e ele disse abertamente, agora está prestes a acontecer aos homens, os príncipes dos anjos não sabem. Por que os príncipes dos anjos não sabem? Porque tem os caídos. Os caídos, eles também... Você sabe que o maior desejo de Samael, ou de Lúcifer, ou de Satã, é descobrir a hora e o momento exato em que tudo vai acontecer, porque ali será o fim dele. Será o fim desses caídos, será o grande julgamento do Pai, para quem crê. Então ele diz assim, ó, acontecerão estes fatos, pois agora estão escondidos deles. Ó, os reis dividirão o mundo entre si. A gente vê aí hoje, a gente vê a queda de braço entre Estados Unidos e China, a China querendo ser o primeiro país, e os Estados Unidos tentando passar, entre a Rússia e a Ucrânia, e você vê que a Rússia, ela não quer ceder, mas a Ucrânia era parte da Rússia, então você vê que os reis estão divididos entre si, eles estão divididos, está todo mundo dividido, e haverá, olha aí gente, grande fome, haverá grande fome na Terra. Já se fala na Europa, tá? Na Europa está se falando agora sobre o kit sobrevivência. Eles estão, se você não pesquisou, dá uma olhadinha na internet, pesquisa aí. Os europeus, inclusive o próprio presidente Macron, comentou do kit emergência, que eles têm que se preparar, guardando pilhas, armazenando comida, remédio, para um eventual acontecimento. O que será que eles sabem que eles estão avisando as pessoas? Aí é uma coisa que você vai ter que prestar atenção nas escrituras. Aí ele diz assim, ó, haverá grande fome, grandes pestes. Grandes pestes. Esses grandes pestes não vai ser o pai que vai colocar, é o homem que vai fazer. É o homem que vai introduzir a doença no mundo. E como sempre, né, pessoal? Você já sabe do que eu estou falando, né? Essas grandes pestes vai ser produzidas em laboratório, tá, pessoal?
Beleza? Grandes pés e muita tormenta na terra. Tormenta é o que vai ouvir, que eles falam da agenda ecológica, né, que eles estão prevendo. Inclusive há alguns youtubers falando sobre a era de gelo, mini era de gelo, e sobre muitos acontecimentos. Isso vai acontecer em uma semana, em um dia? Ninguém sabe, mas vai acontecer. E aí, então os reis dividirão o mundo entre si, haverá grande fome, grande peste e muita tormenta na terra. E os filhos dos homens serão feitos de escravo em todas as nações e perecerão pela espada. Haverá grande desordem na terra, haverá grande desordem na terra. Após isso, quando a hora do fim se aproximar, haverá grandes sinais no céu, e durante 7 dias os poderes do céu serão colocados em movimento. Eu vou ler só esse pedaço aqui, porque aqui, gente, quando o Tomé resolveu escrever sobre isso, ele não tinha as palavras exatas para descrever o que estava para acontecer no futuro. Nós estamos no futuro. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos, a 100 anos, a 200 anos, mas uma coisa eu vou dizer para você. Uma coisa que nós estamos pesquisando, tá, pessoal? Em 2030, segundo as contagens que nós estamos fazendo, em 2030, que é o ano que haverá o governo único, né, vai ser o país sem fronteira, haverá uma única religião no mundo, né, eles querem acabar com o carbono, né, a redução populacional, tudo isso que você já está ouvindo falar aí, agora está perto, daqui a 5 anos, isso estão atrasados no projeto deles, e as grandes famílias estão impetrando sobre o mundo, e vocês estão vendo isso em revista The Commerce, e muitas outros Simpson, Babamanga, enfim, muitos agoureiros, adivinhos estão passando essa informação, inclusive também esse livro, também falando de informações. É impossível, gente, que não tenha um cunho de verdade em tudo isso. Mas, diante de tudo isso, eu quero te apresentar o nome, esse nome aqui, ó. Eu quero te apresentar esse nome, porque esse nome aqui nos garante a salvação. Aí você vai ter que acreditar, irmão. Aí você vai ter que acreditar. Mas, Enilson, são tantas informações, né? São tantos enganos, é verdade. Aí é uma questão de fé e de crença. Esse nome Yahushua é o nome daquele homem que nasceu em Yahushurum. Trocaram o nome de Yahushurum para Israel. O nome Israel são o nome de 3 deuses, blasfema a deusa Ísis, o deus Ra e o deus El. O deus grego, o deus egípcio e o deus babilônico. Então esses 3 deuses receberam esse nome desse país, que não é o nome dele. O nome é Yahushurum, cuja capital se chama Yahushalaim, cujo continente é o continente etíope ou a África, onde esse país que nós acreditamos que está submerso, ele submergiu para que ninguém pisasse. Mas, ué, Denilson, mas existe lá o Israel, lá na faixa. Não, aquela terra lá é de Ismael. Aquele território é dos árabes. Não tem nada a ver com o povo hebreu aquilo ali. Os verdadeiros hebreus são pretos, são negros. Os verdadeiros hebreus são pretos. A tribo de Judá são pretas. Que fique claro isso para vocês. Então, essa é a informação que eu passo para vocês. Hoje, 19 horas, teremos o nosso encontro e eu gostaria de estar com vocês, tá bom? DRM Rodrigues, o canal dos livros apócrifos. Deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e que vocês tenham um ótimo dia. Até lá, às 19 horas e 15 minutos. Tchau, pessoal. Tchau.